Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu tô aqui no Praia Clube São Francisco em Niterói. Vou gravar o vídeo daqui mesmo, portanto não seja fresco, companheiro, é só aumentar o volume do celular, do computador, da televisão, porque tá ventando aqui e a câmera acaba captando o barulho do vento. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não quero ficar aqui eu, sozinho, absorto nas minhas preocupações com relação aos destinos do Flamengo nessa temporada de 2021. É o seguinte, meus amigos, ontem eu assisti a live do Deco e o Renato Maurício Prado, convidado da bancada, ele disse o seguinte: imagine você chegar no dia 27 de novembro contra o Palmeiras numa final de Libertadores. O Flamengo é favorito, mas realmente tudo pode acontecer. É final da Libertadores, sem os nossos principais jogadores, porque eles estão lesionados em função de terem sido escalados em partidas de menor nível de importância pelo Campeonato Brasileiro. E aí você também, companheiro rubro-negro, talvez você não saiba, mas tem outra data FIFA. Nós estamos atravessando essa data FIFA agora e tem uma outra, quando os jogadores vão ser entregues 11 dias da final. É realmente preocupante isso e indignante. Também não aguentamos mais a CBF, essas datas FIFA, enfim. Nós precisamos reestruturar esse calendário, mas isso é uma outra coisa. Agora nós vamos ter que passar por essa situação. E aí o Renato falou assim: imagina você ficar sem o Arrascaeta, sem o Gabigol, sem o Bruno Henrique nessa final. Não ia ser bom. Mas imagina também você, companheiro rubro-negro, tirar o Galo da fila. Eu não quero tirar o Galo da fila, eu quero que o Flamengo seja tricampeão brasileiro. Mas como fazer? O Flamengo enfrenta um mar de lesões, o Flamengo enfrenta essas datas FIFA, o Flamengo disputa ainda 3 competições, queremos ganhar as 3, mas precisamos do elenco reserva. Sábado passado, eu estava fazendo a live lá com o companheiro Klein, e aí eu fui me inteirando, vocês sabem disso, de desfalques para o jogo contra o Fortaleza. Durante a live fiquei enlouquecido de raiva, esbravejei muito contra o Renato Gaúcho, contra a diretoria. E depois eu parei para pensar se realmente eu estava sendo injusto ou não com o Renato, caso ele não tivesse outra opção a fazer senão poupar os jogadores. E aí é o seguinte, a torcida está dividida. Eu confesso a vocês que eu precisava realmente ter mais informações para poder parar de suspeitar e ter certeza. Porque de fato, como eu quero ser tricampeão brasileiro, eu quero o melhor time dentro de campo. E eu não gosto dessa história de poupar. Mas às vezes, meus amigos, o treinador realmente não tem outra opção. Aí muita gente diz assim: o Renato estava mentindo porque ele acabou dando aquela entrevista escalando, por exemplo, o Rodrigo Caio em função da repercussão no Twitter, nas redes sociais. O Renato poupa jogadores sempre, ele fez isso lá no Grêmio, mas o companheiro vai lá nas entrevistas e diz peremptoriamente que não está poupando ninguém. Mas aí eu também quero perguntar a vocês, e as lesões? As lesões realmente acontecem, porque os jogadores estão machucados. Você pode até, como eu questiono o departamento médico, eu questiono a preparação física, eu acho que isso tem que ser reestruturado para o ano que vem. Não dá para você ter ali o Tanuri como inamovível, como ocupante perpétuo do cargo. Não, ele pode até continuar desde que ele seja avaliado, assim como os preparadores físicos também. Mas é verdade que o Flamengo está sofrendo com essas lesões, o Flamengo realmente está sofrendo com esses desgastes. Isso já aconteceu, essa é a nossa realidade, portanto o que fazer? Eu quero que você opine aí, companheiro rubro-negro, porque ontem, por exemplo, eu fiquei, eu diria, muito preocupado com a proposta de reflexão que o Renato Maurício Prado apresentou para quem estava ouvindo a live do meu amigo Deco. Realmente fiquei, porque imagina só, você chega lá no dia 27 de novembro, você não tem o Gabigol, o Arrascaeta, Bruno Henrique, pô, seria ruim pra caramba. Por que você não teria? Porque eles jogaram uma partida pelo Campeonato Brasileiro e se lesionaram. Imagina, uma partida contra uma equipe que já não seria aquela que busca que tem alguma aspiração dentro da competição, mas que quando joga contra o Flamengo é sempre incentivada para poder vencer em função da repercussão que um jogo contra o Flamengo tem
para os jogadores do outro time também, porque os holofotes estão todos ali. Então imagina você sem esses jogadores na final. Então o que fazer? Tirar o Galo da fila? Nem pensar. Mas o Flamengo também não tem, Renato Gaúcho, jogadores que sejam bons para você poder escalar. Amanhã, por exemplo, o Vitinho tomou o cartão. Quem é que vai entrar? É o Kennedy. Meu amigo, o Kennedy tem que jogar bola, porque o Kennedy, ele foi contratado com salário alto, ele precisa entrar e precisa jogar. Amanhã provavelmente ele vai vir como titular, ele tem que mostrar serviço, ele tem que jogar. Você tem aí o Andrés Pereira, que pode fazer aquela função de falso 9 no lugar do Vitinho amanhã, não é? No lugar, até porque o Vitinho também estava jogando pela direita, mas eles alternavam ali as posições. Você tem o Andrés Pereira, que é um jogador de muita qualidade. Você tem ali o Thiago Maia, que precisa voltar a jogar bola também. Mas você tem dois jogadores que não podem entrar, porque entenda o seguinte, o Léo Pereira, meus amigos, como eu já falei para vocês, eu não estou marcando aqui o jogador não, mas é estatística, o companheiro, ele erra bastante. Então talvez não seja importante escalar o Léo Pereira, mas ele vai escalar. Esse é o problema do Renato. Porque você pode até estar convencido que ele não tivesse outra opção, senão poupar. Mas escalar o Léo Pereira com erros consecutivos e escalar ali o René também, caso o Felipe Luiz não possa jogar, porque o René vai voltar a jogar. O Felipe Luiz não vai jogar todas as partidas até o final, até o dia 27 de novembro. Ele vai precisar ser poupado para ele estar em campo. E o Felipe Luiz joga pra caramba e ele precisa estar dentro de campo. Então quem é que vai entrar? Não é o Ramon, é o René. E o René entregando ali o ouro seguidas às vezes. Então é o seguinte, a proposta de reflexão, ela não é apenas sobre a obrigatoriedade do Renato poupar ou não, porque entenda uma coisa, realmente o que o Renato Maurício Prado falou ontem é verdade. O Flamengo vai ter que ser obrigado a poupar. O Mister, meus amigos, poupou alguns jogadores naquele jogo contra o Grêmio. Vocês lembram? Em 2019, o Flamengo ganhou até de 1-0 do Grêmio. Gol do Gabigol, que não foi poupado. Ele foi expulso, inclusive, mas deixou o gol dele lá. E o Flamengo, na semana seguinte, foi campeão brasileiro. E o Flamengo entrou com muitas reservas naquele jogo ali. Mas imagina só se o Gabigol, meus amigos, imagine se o Gabigol tivesse se machucado ali. É uma responsabilidade muito grande, realmente. É preciso pensar estrategicamente. Companheiro, é sim. Você, como eu, fica aí indignado também porque poupa jogador, porque você quer ganhar. Mas é uma responsabilidade grande. O principal jogo da temporada é no dia 27 de novembro. Fernando, então você agora já quer que poupe? Não, eu quero meticulosidade na análise. Eu quero uma estratégia muito bem definida, inclusive em função do time que vai entrar pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu quero que o time que entre ali faça jus, meus amigos, ao salário que recebe. Porque essa não é uma cobrança só para a diretoria, não é uma cobrança só para o Renato Gaúcho. Essa é uma cobrança, meus amigos, para os jogadores que estão entrando também, que estão no Flamengo e têm a oportunidade de jogarem muito bem. Então nós temos que exigir isso dos companheiros também, que estão entrando aí no time. Amanhã, por exemplo, nós temos que cobrar o Kennedy, o cara vai entrar no jogo. Então nós temos que cobrar o Kennedy, verdade? Nós temos que cobrar aquele que vai entrar no lugar do Isla, que também não está aí, que é o Mateuzinho. Nós temos que cobrar aquele que vai ingressar dentro do jogo para poder cadenciar a partida, para poder substituir aquele que está cansado. Por exemplo, o Lázaro. Toda vez que o Lázaro entra, ele não está correspondendo. E ele precisa ser cobrado também. Então, nós vamos depender muito desses jogadores, independente do Renato ter a obrigatoriedade de poupar ou não. Então, para definir aqui para vocês esse vídeo, sinceramente, é uma questão muito difícil, independente dessa propensão que o Renato tem de poupar. Realmente é muito difícil pensar assim, meus amigos, muito difícil, porque nós não podemos ficar sem os nossos melhores jogadores nos jogos mais importantes, que acabam sendo todos do Campeonato Brasileiro, esses dois da semifinal da Copa do Brasil, e depois a final em 2 jogos e principalmente o da Libertadores. É difícil pra caramba você concatenar todos esses fatores e impulsioná-los para uma decisão que seja mais apropriada.
Então, eu acho que o Flamengo, meus amigos, no Campeonato Brasileiro, aliás, até o final, está nas mãos também de toda a coletividade, de toda, porque esses jogadores que entram, eles vão ter, naturalmente, que deixar o seu suor, o seu sangue dentro de campo e tem que mostrar se eles vestem a camisa do Flamengo e honram o manto sagrado ou não. Então não adianta, não adianta. O time vai entrar, eu diria, aí decapitado por inúmeras vezes, mas esses jogadores precisam corresponder também. Então essa é uma proposta de reflexão que eu quero transmitir a vocês e quero te convidar aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro também, para a live que eu vou fazer hoje às 10h30, nossa live raiz, 10h30 da noite, hoje, terça-feira, aqui no canal. Espero que vocês tenham compreendido, porque um monte de variáveis, meus amigos, que precisam ser analisadas e naturalmente postas dentro de uma perspectiva de vitória nas 3 competições. Grande abraço a todos vocês, até hoje, mais tarde, até mais tarde, 10h30 da noite aqui no canal.